Pessoas vivem isoladas em uma cidade congelada e elas precisam sobreviver a criaturas famintas que escutam todos os seus passos. E esse é o filme de terror Extinção de 2015. E eu sou F, o exterminador de feras. Então faz silêncio e vamos recapitular. Um grupo de sobreviventes estão sendo escoltados até uma área segura na cidade vizinha. E todos estão tensos, pois ninguém sabe o que está acontecendo, mas foi dada a lei marcial, então os soldados fariam o que fosse preciso. E assim que eles chegam na fronteira da cidade, as portas não se abrem e o comandante dentro do ônibus precisa descer para saber o que houve com o ônibus da frente. O problema é que ele vai e não volta, então o soldado que ficou precisa verificar e pede para trancarem a porta assim que ele sair. Assim que ele sai, um soldado transformado vai pra cima dele e começa a lhe chupar todo e ele atira no motorista, então agora todos estão ferrados. E por sorte, eles conseguem fechar as portas. Mas dentro havia uma criança chorando que estava chamando muita atenção. Dois amigos tomam coragem para fazer algo, e esse é Jack e Patrick. E Jack desce para pegar a arma que estava no chão, mas o soldado morto se levanta como uma besta e tenta o morder, mas ele consegue se proteger. O problema é que os tiros começam a chamar muita atenção e muitos infectados aparecem. E agora todos precisam sobreviver por si mesmo. Eles começam a procurar Emma, a mulher do Patrick, e seu bebê. E ela está fugindo, mas o bebê não para de chorar. E ela tenta proteger a criança e leva uma mordida. E os dois aparecem, mas agora era tarde demais. E Patrick, que era o marido, precisa tomar uma decisão. Agora vamos para o futuro. E se passam 9 anos. E o homem barbudo está em uma cidade congelada caçando algo para comer. E encontra um cavalo solto. E algo aconteceu nesses anos que o mundo se transformou em um inverno eterno. E ele chega em casa e é recepcionado pelo seu cachorro, o Cleitinho. Ao lado dele vive Jack, junto com sua filha Lu, e ali ele tenta ensinar tudo o que ela precisava para sobreviver, mas ao mesmo tempo não deixa que ela saiba de nada do que está acontecendo. Então ela sente que ele estava escondendo algo, e como nesse mundo as coisas não são fáceis, eles precisam sobreviver com pouco de comida, e para passar o tempo ela fica assistindo desenhos gravados. O homem barbudo, ao chegar em casa, enche o tanque do seu gerador e liga seus rádios para fazer algumas transmissões, e ele fica a noite toda tentando contato com outros sobreviventes e dando dicas, mas ninguém nunca responde. E antes de dormir, ele fica observando Jack colocando Lu para dormir. No dia seguinte, Jack acorda e Lu não estava na cama, e ela levantou primeiro para tomar seu café da manhã e pede 2 biscoitos com gotas de chocolate, e como ela estava se comportando, ele dá. Então ela aproveita que ele estava distraído e vai até o quintal da casa que é cercado, e ela dá um biscoito para o Cleitinho, que sempre brincava com ela, e ela percebe que ele estava cavando um buraco na cerca para tentar entrar na casa. Ela volta para casa e diz que já estava grande e queria saber o que tem do lado de fora de casa, e Jack tenta dizer que um dia ela verá, mas até tudo ficar seguro, ela precisa obedecer. E os dois vão para o lado de fora para treinar tiro ao alvo. E ao mesmo tempo, o barbudo aparece com muita comida e Jack fica com raiva. Nessa noite, ele já preparou algo para ela e entrega um presente, e ali estava o colar e um vestido da sua mãe. E ela fica toda feliz. O problema é que o vizinho coloca nos alto-falantes uma música de parabéns, porque ele sabia que aquele dia era o aniversário dela. E como ela já tem 10 anos, então Jack quer contar o que aconteceu e diz que há muito tempo haviam criaturas sanguinárias que devoravam as pessoas, mas depois que o inverno eterno começou, elas desapareceram, e as pessoas também, porque só os mais fortes sobrevivem. E na casa vizinha, o barbudo preparou um bolo para ela e dá para o cachorro, já que Jack não deixaria ele entregar para a jovem. E ele se prepara para desligar o rádio quando escuta a voz de uma mulher, mas acha que foi apenas interferência. De madrugada, Lu tem um pesadelo e escuta algo do lado de fora, e olhando pela janela vê uma criatura cavando um buraco perto da cerca. Então na verdade não foi o cachorro que estava fazendo aquilo. Já avisei que vai dar merda isso.
E no dia seguinte, Jack acorda e não a encontra na cama nem pela casa, e ela estava escondida debaixo da cama e conta o que viu, mas ele não quer acreditar porque esses bichos sumiram há anos. Lu sai mais uma vez para brincar com o cachorro e o barbudo aparece para dar o parabéns, mas Jack aparece armado e diz que atiraria no cachorro caso ele chegasse perto da filha dele. Ah não, aí ele extrapolou, ele mete a bala nele. O barbudo continua fazendo sua rotina diária e vai até a cidade com uma moto de neve e chega em um grande mercado abandonado. E lá tinha muita comida enlatada, porque dura muito tempo. E ele começa a lembrar do passado e vemos que ele é o Patrick. E no passado ele desconfiava que Emma estava tendo um caso com Jack. E por isso ele começou a beber. E Patrick escolhe uma boneca para dar para Lu, mas o Clayton está olhando com medo para o lado. E no chão havia um bicho morto há pouco tempo e a criatura aparece, então a única opção é correr. E ele tranca a porta do mercado para ela não sair. E volta o mais rápido possível, mas a criatura sai e o derruba. Mas por sorte, ela não ataca porque era cega. E ele fica em silêncio. Em casa, Jack está ensinando Lu a atirar pela primeira vez. Até porque se ela estiver certa, ela vai precisar se proteger. E do lado de fora do portão, Jack vê um coelho e essa seria a oportunidade certa de conseguirem comer algo diferente. Mas ao mesmo tempo, Patrick está voltando desesperado, tentando avisar que as criaturas estão vivas. A criatura aparece e o ataca, e ele é mordido. E Jack está com o rifle na mão e pode atirar, mas ele só fica olhando como se quisesse que ele morresse. E ele só conseguiu sobreviver porque Clayton pulou no bicho e deu tempo dele pegar uma arma. E a criatura foi embora, mas Clayton acabou morrendo. E se você ficou com raiva do Jack, deixa sua curtida porque não custava nada ajudar o vizinho. Lu fica com raiva por ele não ajudar o vizinho barbudo, e ao mesmo tempo Patrick está nervoso porque logo ele se transformaria, e ele começa a alucinar escutando o rádio falando com ele para se vingar do Jack. Se antes Jack era protetor, ele fica super protetor e não quer que Lu chegue nem perto das janelas, e ele tranca tudo com tábuas e a jovem está com raiva dele porque ele poderia ter feito algo, e como ele não pode deixá-la morrer de fome, ele se prepara para buscar algo nas casas próximas e vê Patrick cavando a cova para o Clayton. E se ele está vivo, quer dizer que ele não foi infectado. E ali perto, ele encontra uma casa congelada que possuía algumas latas e algumas flores de plástico. Ele volta com as flores e mostra para Lu, pois ela queria trocar as flores que trazia como homenagem para sua mãe, e sendo de plástico, nunca mais morreria. E como o jovem sempre faz besteira, ela pega o revólver dele e iria no vizinho jogar algumas no túmulo do Clayton. O problema é que aquela criatura aparece atrás dela e Jack, desesperado, vai pra cima e começa a meter a porrada no bicho, mas aquilo não é o suficiente. E por sorte, Patrick aparece e dá um tiro e a derruba. Jack acorda em um lugar diferente e desce para saber o que aconteceu. E ele estava na casa do Patrick, e para entender o que são aquelas criaturas, ele deixou uma acorrentada no quintal. E de alguma forma, o que antes eram apenas vampiros sanguinários, com esse frio conseguiram se adaptar e também não enxergavam, mas possuíam uma audição muito boa. E os dois voltam para casa e Patrick recebe uma chamada no rádio da Lu, o convidando para jantarem juntos como agradecimento, e ele fica todo animado e vai tomar banho. E assim que eles abrem a porta, ali está um novo homem, pois ele fez barba, cabelo e bigode. E ele traz dois presentes, um para a jovem e um pedaço de carne de cavalo, que para eles é melhor que picanha. A noite é muito agradável e a jovem fica muito apegada ao Patrick, até porque ele é o pai dela, mesmo sem ela saber. E tudo está indo bem, até que ele diz que estava preparando tudo para sair dali, porque se uma criatura está viva, então outras podem aparecer, e no meio do nada não tem como sobreviver. E Jack fica com raiva por ele dar essa ideia, e vemos que após a morte da Emma, ele começou a beber mais ainda
ainda, e aquilo era perigoso para Lu. Então Jack pegou para criá-la. Lu acorda com outro pesadelo, e ela queria sair dali. Então eles teriam que seguir com Patrick, que já estava se preparando. E essa é a primeira vez que a jovem sai daquele lugar e fica impressionada com tudo no caminho. E antes de irem embora, eles passariam no mercado para pegar suprimentos. Ao sair, eles veem uma mulher parada no meio do nada, e quando eles tentam chegar perto, ela começa a gritar em pânico, e eles a levam para casa e cuidam até que ela fique tranquila. E ela ainda estava grávida. Vanessa consegue ficar tranquila, e a última coisa que lembra é que estava cercada de criaturas, porque agora elas estão mais inteligentes. E durante um ano ela seguiu para o norte e encontrou vários pequenos grupos de sobreviventes, mas infelizmente ela foi a única sobrevivente do último grupo. E ela está calma até escutar o som no quintal e a criatura que eles capturaram, e ela dá um tiro de misericórdia porque ela estava chamando outras para perto. E agora eles precisam sobreviver essa noite. Eles trancam tudo e preparam todas as armas, e Jack manda a Lu se esconder no porão e só sair quando ele abrisse a porta. E a jovem desce, mas sente que tem algo ali. E realmente tinha. E aquela criatura careca está olhando direto para ela. Mas como ela não enxergava, então Lu vai usando distrações para conseguir sobreviver. E ela é tão inteligente que usa seu brinquedo novo que cantava e joga dentro de um freezer e prende a criatura ali. Do lado de fora, eles estão esperando algo acontecer, e Jack sobe para ver se estava tudo trancado, mas duas criaturas entram pelas janelas e ali ninguém sobreviveria. Mas Vanessa, com sua experiência, liga a rádio e coloca uma música alta, e aquilo deixa todas atordoadas. E eles aproveitam esse momento para atirar nas que estavam do lado de fora, mas a luz começa a piscar porque, como eles iriam embora, Patrick não carregou o gerador. E Jack começa a entrar em pânico e só possuía 2 balas no seu revólver, e começa a se despedir da Lu, mas Vanessa o impede. Antes do rádio desligar, Lu escutou uma transmissão falando de um lugar seguro, e que a única forma de matá-las é atirando na cabeça, e como possuía um pouco de esperança, Patrick faria esse serviço pelo bem da sua filha, e se despede porque ele correria atraindo todas as criaturas até o tanque de gasolina, e isso daria tempo deles pegarem a caminhonete e irem embora. E os 3 conseguem chegar o mais longe possível e o sol já estava nascendo. E pela primeira vez, Lu vê quão grande o mundo é. Mas o que me intriga é que Clayton morreu. E isso aconteceria uma hora ou outra, porque ela estava dando biscoito de chocolate para ele e Patrick deu um bolo de chocolate. Então esse cachorro estava condenado e não sabia. Mas você pode sobreviver apenas deixando sua curtida e se inscrevendo se for novo, porque aqui temos de tudo que você não espera. E comenta algo em despedida do Clayton, o Cleitinho, nosso herói. Agora vou nessa, obrigado a todos e fui!